Irmãos e irmãs, dia 21 de setembro, festa do apóstolo São Mateus. Mateus, o publicano, o cobrador de impostos, também chamado de Levi. No seu evangelho, redigido para a comunidade judaico-cristã, portanto, a comunidade de cristãos oriundos do judaísmo, Cristo se manifesta como o mestre e o fundador do novo Israel, que promulga a justiça nova do reino de Deus. As leituras são próprias dessa festa. A primeira leitura, Efésios 4, 1 a 7, 11 a 13. Diz Paulo: Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebeste. Recebemos a vocação, é um chamado de Deus. E Paulo nos convida a caminhar de acordo com esse chamado do Senhor. E essa vocação nos dá uma dimensão comunitária. Por isso nos diz Paulo: suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Ele não está falando de tolerai-vos, mas de ser suporte um dos outros com paciência no amor. Cada um de nós recebeu a graça na medida que Cristo lhe a deu. E foi ele que instituiu alguns como apóstolos, outros ainda como evangelistas. Chamada do Senhor. Chamados como os discípulos, enviados como apóstolos, como missionários. Ele capacitou os santos para o ministério. Então somos o que somos pela graça de Deus. Mateus, o cobrador de impostos, os cobradores tão detestados pelos judeus, agora chamado para essa missão bonita, de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo, o tesouro que é Cristo. O evangelho de hoje é o evangelho justamente do chamado de Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou. Então Jesus chama alguém que os judeus jamais chamariam. Em casa de Mateus, Jesus entra na casa de Mateus. E porque Jesus entra na casa do cobrador de impostos, muitos outros cobradores irão. Cobradores de impostos e pecadores. E sentam-se à mesa com Jesus. Sentar à mesa é entrar em comunhão com Jesus. Mas os fariseus, tão escravos da lei, tão preocupados com a pureza, se perguntam: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus responde: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. São Beda, pregando sobre esse tema, na liturgia, no ofício das leituras de hoje, ele é capaz de dizer: viu não tanto com os olhos corporais, quanto com a vista da íntima compaixão. Dele se compadeceu e o escolheu. Foi a partir desse texto de São Beda que o Papa Francisco escolheu o seu lema episcopal e pontifical. Olhou com misericórdia e o escolheu. Oxalá também nós sejamos capazes de reconhecer o olhar de misericórdia do Senhor e reconhecer o chamado do Senhor, não pelos nossos méritos, mas pela sua misericórdia, para que também tenhamos um olhar de misericórdia diante dos irmãos e possamos chamar por misericórdia, com misericórdia. Com esse espírito, digamos: Sacratíssimo Coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora do Sagrado Coração, esperança dos desesperados, rogai por nós. São José, exemplo e padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. E por intercessão de Santana, padroeira de nossa Diocese de Caicó, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor, o ressuscitado,
seja a nossa força.